Olá, galera do sexto ano. Aqui quem está falando é o professor Sebastião Aguiar. Estou de volta para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto trabalhado na aula anterior, paisagem geográfica. Então é muito importante que vocês prestem atenção no que está sendo explicado, para depois não ter problemas, nas aulas posteriores. Então a gente percebe que os assuntos eles são interligados, então é preciso estar atento em todas as aulas, certo? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente estudou o conceito de espaço natural, de espaço geográfico, de paisagem geográfica. A gente conseguiu entender que paisagem geográfica é tudo aquilo que está ao alcance de nossa visão, ou seja, que é visível no espaço. Devemos considerar que o espaço natural e o espaço geográfico estão submetidos a forças, e essas forças nem sempre são visíveis, capazes de transformá-los. Aí a gente vai compreender agora, as forças que são capazes de transformar tanto o espaço geográfico como o espaço natural. Então aí nós temos as forças naturais que são capazes de mudar o espaço, decorrem das ações da natureza, transformam o espaço e, consequentemente, as paisagens. Então as forças naturais que são capazes de modificar o espaço geográfico e o espaço naturais são forças, que vêm da natureza, decorrem da natureza. Exemplo dessas forças, a ação das águas, dos ventos, dos terremotos, das erupções vulcânicas e etc. Então, essas são as forças naturais que são capazes de transformar tanto o espaço natural como o espaço geográfico. Por exemplo, a chuva, ela pode inundar uma cidade e, consequentemente, mudar a paisagem daquela cidade. Um rio, por meio da força das águas da chuva, pode cavar um novo curso. Os ventos, da mesma forma, pode transformar a paisagem, quando, por exemplo, derruba árvores, casas, e os terremotos, da mesma forma, entre outros. Outra força que pode mudar tanto o espaço natural como o espaço geográfico são as forças sociais. As forças sociais decorrem das ações humanas e também transformam a paisagem. Então, as forças sociais vêm das ações humanas. Então, a partir do momento que o homem começa a entrar em ação, começa a trabalhar, ele pode modificar tanto o espaço geográfico como o espaço natural. E aí nós temos os exemplos, como o homem pode mudar o espaço natural e o espaço geográfico. É o caso da construção de indústrias. Então, quando o homem constrói uma indústria, ele pode estar mudando tanto o espaço geográfico como o espaço natural. Na maioria das vezes é um espaço natural, você desmata e constrói aquela fábrica, aquela indústria. Rodovias, então na construção de rodovias você também pode estar transformando a paisagem, quando você constrói uma rodovia. Ponte, e prédios. Então, tudo isso está relacionado às forças sociais que são capazes de modificar a paisagem. Adiante. Alguns tipos de paisagem. Então, nós vamos estudar algum tipo de paisagens, que faltou aí o S, paisagens. Então, vamos lá. Nós temos a paisagem protegida. O que é uma paisagem protegida? Tanto as paisagens naturais como as paisagens culturais podem ser protegidas por leis, ou seja, não podem sofrer alterações pela ação humana. Então, uma paisagem protegida é uma paisagem que não pode sofrer mudanças por meio da ação humana. Então, a paisagem ela é protegida. E para essa paisagem ser protegida, ela tem que ter uma importância,
né, uma importância natural ou então uma importância cultural. Então, uma paisagem que tem uma importância natural, por exemplo, uma área florestal que é rico em diversas espécies, né, da fauna e da flora. Então, essa paisagem ela vai ser protegida. Ou então, uma paisagem urbana antiga, né, que faz parte da história de um povo. Então, para a paisagem ser protegida, ela tem que ter sua importância. E na maioria das vezes a importância está relacionada a isso. Ou é um ambiente natural que é rico na diversidade da fauna e da flora, ou então são as paisagens, né, históricas, né, paisagens que são tombadas, né, como patrimônio histórico-cultural de uma determinada sociedade, de um determinado lugar. Então, abaixo nós temos outro tipo de paisagem, a paisagem degradadas. Então, a paisagem, o que são paisagens degradadas, né? A palavra degradada vem do verbo degradar, que significa deteriorar, estragar. Então, são as paisagens, né? As paisagens degradadas são as paisagens que sofreram interferência humana, né? De certa forma, essas paisagens foram destruídas, como é o exemplo, por exemplo, de lixões, né? Então, os lixões são exemplos de paisagens degradadas, né? Então, o ser humano, né, ele colocou o lixo naquela paisagem, que às vezes era até um ambiente natural, um ambiente bonito, e o ser humano jogou lixo lá e acabou fazendo com que aquela paisagem ficasse degradada, destruída, a paisagem natural. Muitas vezes essa paisagem degradada, ela pode trazer doenças, né, animais, né, por exemplo, os ratos, né? Então, essa paisagem degradada são as paisagens que sofreram mudança, né, pelo ser humano, e que essa mudança foi praticamente, né, uma mudança que destruiu aquele ambiente, certo? E por último nós temos a paisagem e desigualdades social. Então nós temos a paisagem e a desigualdade social. Então essa paisagem de desigualdade social é muito comum no Brasil. Então é uma paisagem que revelam as desigualdades sociais. Então paisagens que revelam a desigualdade social. Um exemplo você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, de um lado você tem bairros do Rio de Janeiro extremamente urbanizados, né, com prédios gigantes, condomínios luxuosos. Do outro lado desse condomínio, você vira a outra rua, você tem uma favela, né, com esgotos a céu aberto. Então isso é um exemplo de desigualdade social, né? A paisagem é a desigualdade social, que de um lado você tem um grupo extremamente rico, com ruas, né, bem pavimentadas, com casas bem feitas, condomínios luxuosos. De outro lado você tem uma favela, né, com ruas esburacadas, sem esgotos, casas mal construídas. Então aí apresenta-se uma paisagem e desigualdade social, né, que é a paisagem mostrando a desigualdade social que existe numa determinada região. No Brasil, né, é muito marcante, né, principalmente no Rio de Janeiro. Você tem o bairro de pessoas ricas, classe média, do outro lado você tem a favela, né, ou seja, ambientes bem próximos, mas com pessoas vivendo em condições totalmente diferente, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, o que foi explicado na aula de hoje, e em breve eu estarei gravando outra aula, certo? Então, fique atento no que eu disse, né? Se precisar, né, de alguma informação, pode enviar mensagem, que com certeza eu irei responder. Obrigado, até a próxima.